Olá pessoal, sou o professor Aldo Lisboa, sou professor da rede estadual, tenho 20 anos de experiência na disciplina de História, né? E iria falar hoje com vocês sobre a escravidão negra e o racismo no Brasil. Iria falar que a história da África, dos africanos, é uma história gigante, milenar, e não teria nunca como falar sobre isso em 10 minutos. O foco da aula também é falar sobre o racismo no Brasil. Então, se alguém tiver curiosidade, tiver interesse para discutir sobre a África em si, sobre a cultura da África e sobre os africanos, eu tenho esse livro na minha biblioteca particular, História da África e dos Africanos, da editora Vozes. É um livro de leitura fácil, de fácil compreensão, e você vai poder pesquisar sobre isso. E também milhares, diversos materiais se fala sobre a história da África. Eu iria falar sobre a escravidão nas Américas em particular, né? Foi um comércio super lucrativo a partir do século XVI, só chamando a atenção de que a escravidão europeia com o povo africano já é muito antes do século XVI. Mas nas Américas, após a descoberta a conquista, né, a dominação da América, esse negro africano também vem ser escravo nas Américas. E segundo Laurentino Gomes, é outra sugestão de livro, né? É um livro que está sendo muito vendido, Escravidão 1, Escravidão 2, né? Volume 1 e volume 2. Ele vai falar de uma forma muito é, fácil, né? De uma linguagem muito fácil sobre essa questão da escravidão aqui no Brasil. E traz todo um panorama, né? E aí, assim, mais de 5 milhões de ativos da África vieram para a colônia portuguesa aí na América, né, que é o Brasil. Desceram nos portos de Salvador, nos portos de Recife e no Rio de Janeiro. E por 300 anos aí aconteceu a escravidão, né, do povo negro. Iria falar a vocês que principalmente eles vieram, né, na questão do ciclo do açúcar, né, mas depois teve a mineração, e sem falar que os negros africanos eles fizeram, e depois foram para o café, mas depois, independente disso, eles fizeram diversos trabalhos em várias situações, escravos de ganho, domésticos e várias outras situações. Quero dizer a vocês que o negro africano ele é responsável pela movimentação da economia do Brasil colonial. Quero pular essa parte, né? Mas dizer que em relação ao racismo no Brasil, o negro, né? Ele escravizado, ele não aceitava essa situação, né? E fica aparecendo e o negro era passivo, né? Era pacífico. Não, ele fez um movimento de luta e muitos nomes famosos contribuíram para esse movimento abolicionista e nesse combate, né, a questão da escravização, né, da escravidão do negro aí nas Américas. Iria já de logo derrubar alguns mitos, né, que tem na cabeça do povo brasileiro, né, em relação a essa generosidade, né, da princesa Isabel, uma mulher branca, né? Na realidade, isso foi construído na história do Brasil, e uma mulher branca, bondosa, então resolveu assinar a carta e libertou os escravos, né? E tira do negro o protagonismo, todo o movimento, toda a luta, né? Tentaram tornar invisível, né? Esse movimento negro era forte, com muitos caras e trabalharam em prol disso, né? Joaquim Nabuco e vários outros, né? Queria falar também a vocês e existe, né, um documentário chamado Uma Cidade, uma cidade chamada Salvador, não é? E ela fala sobre o aniversário de Salvador. E vai falar como o negro, o branco e o índio eles influenciaram, né, a construção de Salvador. Mas eu acredito que a gente pode abrir isso para a Bahia e pode abrir isso para o Brasil, né? A Bahia, Salvador é a maior cidade, o maior número de negros fora da África, né? Então, do continente africano, é Salvador.
Então, nós que estamos aqui no Baixo Sul, nós que estamos na Bahia, a gente sente isso muito forte, né? Na religião, na comida, na cultura, né? De alguma forma, a gente está o tempo inteiro em contato com a cultura trazida pelos negros. E teve essa abolição da escravatura e aconteceu que os negros no dia seguinte, né? No dia 14 de maio, não é? Eles saíram por aí sem destino, sem uma política pública que o favorecesse, sem educação, sem saúde. E aí, nesse documentário, chama a atenção que alguns retornaram, né? Outros não tiveram condições de retornar, né? Os retornados foram para os países da costa, da África, né? Mas já depois de tantos anos, né? Já sem os vínculos de família, já sem uma estrutura, né? Social organizada para que ele fosse incorporado, né? Nesse espaço de família, de clã, né? Totalmente desconfigurado, né? Essa estrutura familiar dele, né? Porque eles foram trazidos de diversas partes da África e eles praticamente não sabiam onde procurar e onde retornar. Mas muitos retornaram para os países da costa africana, mas a grande maioria ficou aqui. E o que foi feito com esse negro africano? Nada. Esse negro africano, ele teve problema de achar moradia e aí surge todo esse problema de moradia do país, né? Esse negro e vivia nas fazendas, foram para as cidades, e isso sem uma política pública de moradia adequada para o negro, para esse ex-escravo, né, para seus familiares, e isso se perdurou e se perdura até hoje, né? Quem mora nas favelas, quem mora nos bairros periféricos, é uma herança, né, desse período da escravidão. A gente precisa entender que esse racismo acontece na moradia, acontece na saúde. A gente tem um problema sério com a saúde da população negra no Brasil. A gente tem um problema sério com a educação da população negra do Brasil. E por isso que as cotas são tão importantes para desconstruir esse racismo. As cotas são tão importantes para promover esse acesso do negro às universidades públicas e aos espaços públicos e aos espaços de poder. Não é? É muito importante que as cotas confirmadas pela justiça, confirmadas pela sociedade, confirmadas pelos cotistas e, de alguma forma, devolveram esse acesso, né, com qualidade, com estudo. Né? Então, é mais ou menos isso. É falar para acabar mesmo, de fato, com esse racismo, é preciso investir em educação do negro, mas em educação do branco, né? Em educação da sociedade brasileira, para que todo mundo não só racista, né? Mas ele seja um antirracista, ele combata o racismo, ele traga ele traga em si a necessidade de combater o racismo e de não aceitar esse racismo que acontece diariamente na sociedade brasileira. Seja no metrô, onde uma mulher branca fala que o cabelo da negra vai poder passar uma doença, seja um racismo institucional, quando a polícia chega nos bairros periféricos onde tem meninos negros e atira, você não vê a polícia agindo assim no Morumbi, ou na Barra, em Salvador, ou em qualquer outro lugar de população branca e rica, mas a polícia, né, as instituições, elas se sentem autorizadas a fazer isso com a população negra, né? E para encerrar minha aula, tem um outro livro, e é Na Minha Pele, de Lázaro Ramos. Ele traz esse convite, né, para a gente refletir sobre essa educação, sobre essa vivência, sobre esse racismo que está na sociedade brasileira. Então, é um assunto muito amplo. Quero dizer a vocês, e o caminho é esse, pessoal, ler, estudar mais, para você também se tornar, não só não ser um racista, mas se tornar também um antirracista. Obrigado.